na edição de estreia de 2024, para discutir com a gente sobre o Plano Nacional de Educação e as perspectivas da educação superior para esse ano, tanto na modalidade presencial quanto EAD. A gente tem a honra, o privilégio de receber no nosso podcast Gestão do Ensino Superior, o podcast da revista Ensino Superior, Luiz Cláudio Costa. O Luiz é reitor do IESB, membro do Timers Higher Education Impact Rankings, membro do Conselho Estratégico do BNDES, coordenador executivo da área de educação do Governo em Transição, professor titular e ex-reitor na Universidade Federal de Viçosa, esteve como secretário de Educação Superior do Ministério de Educação, MEC, presidente do INEP, secretário executivo e ministro interino do MEC, também esteve como vice-presidente do board do PISA e presidente do IREG. Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Falar sobre educação é muito bom, ainda mais com vocês. Que coisa boa! E olha, Luiz Cláudio, há tempos que a gente está tentando essa agenda com você, que bom que deu certo. A gente tentou algumas vezes em 2023, não foi possível, só que hoje a gente vai ter essa possibilidade de fazer a grande estreia ao teu lado, que é um educador, que é um gestor, mas que é uma autoridade mesmo na área de educação. E uma curiosidade para a gente iniciar, você sempre foi do segmento de educação, Luiz? Sempre fui, minha carreira toda, ela começa em Viçosa. Eu dei antes mesmo de me formar, eu dava aulas nos colégios da região, dei aula no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, e lá no UFV eu fui professor de graduação, pós-graduação, fiz toda uma gestão, né, que eu fui chefe de departamento, coordenador de pós-graduação, pró-reitor, reitor, depois do Ministério. Então, a vida me possibilitou essa maravilha de sempre trabalhar com a educação, orientando mestrados, doutorados, mas na graduação também, com os estudantes. Então, eu sempre trabalhei na gestão, na sala de aula, em orientação. E antes de começar o nosso podcast, eu estava vendo as mídias, né, do IESB, e como o IESB realmente é uma referência na educação superior no Brasil. Inclusive, eu conferi algumas postagens da EDA, que é a fundadora de vocês, não é isso, Luiz? O IESB tem um diferencial muito grande, porque a professora Eda é uma educadora. A professora Eda trabalhou em grandes instituições como o Unicamp, como o UNB, depois ela teve muito tempo na CAPES, no CNPq, e eu costumo dizer e digo para ela que a vida é assim, tem momentos que a gente escolhe, tem momentos que a vida nos escolhe. Na realidade, a professora Eda não tinha planos de criar uma instituição de educação superior. Ela foi escolhida pela vida, houve um chamado, e ela tinha muita experiência. Só para você ter uma ideia, Daniela, ela foi quem criou o primeiro programa de avaliação das universidades brasileiras, chamado PAIUB, Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras. Eu me lembro disso bem, pelo impacto que teve em Viçosa e em outras, enfim. Então, ela sempre pensou nisso. Então, quando ela foi chamada e aceitou esse desafio, ela trouxe para o IESB todo o conceito de qualidade, de educação, de excelência que ela sempre teve. Então, faz uma instituição diferente, né? Uma instituição que valoriza muito a qualidade, a excelência, o ensino centrado no aluno, tecnologia e inovação. Para você ter uma ideia, desde 2001, o IESB tem uma LMS, ninguém falava em educação à distância, o Blackboard, que é das melhores do mundo, desde 2001. E é caro manter isso, e ela mantinha no período que não tinha educação à distância, né, nessa escala. E, então, é uma educadora, eu quero inovar, eu quero levar isso para cá, entende muito de educação à distância, então é uma instituição realmente diferenciada. Ai, que coisa boa. Pessoas inspiradoras que fazem realmente a diferença, né, Luiz? Com certeza. Então, assim, oficialmente um abraço nosso muito carinhoso para a Eda. E para a gente começar essa conversa, o que todo gestor, Luiz, precisa saber sobre o Plano Nacional da Educação? Porque a gente sabe que são diretrizes nacionais, mas é comum a gente perceber um certo desconhecimento dos gestores em relação a essas diretrizes. Então, o que é fundamental que todo gestor de instituição de ensino superior precisa saber sobre o PNE? Olha, talvez essa tenha sido uma falha nossa como segmento, como setor, como governo, como sociedade.
Eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, principalmente num país polarizado como nós estamos, nas divergências e tudo mais. O Plano Nacional de Educação, 2014, foi aprovado por unanimidade. Não houve sequer um voto contrário no Congresso Nacional. É raro se ver isso, ainda mais hoje, mesmo naquela época. Ou seja, houve um entendimento que aquilo era fundamental para o país avançar nos próximos 10 anos. Então, esse é o primeiro entendimento que qualquer gestor tem que ter. Foi uma lei aprovada por unanimidade, discutida, debatida, e refletia e reflete o país que nós queríamos e nós ainda queremos. Né? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, são metas muito simples, evidentemente, depois tem as estratégias, o desenvolvimento, mas eu costumo dizer que o Plano Nacional de Educação são 19 metas, mais uma que é como financiar as 19, que é a 20ª, que fala sobre o financiamento, quanto é que se deve ter do PIB, enfim. Foi uma discussão muito legal sobre isso. E aí, essencialmente, no ensino superior, eu acho que vale a pena olhar tudo, porque tudo, na verdade, acaba tendo reflexo. Né? A gente tentou fazer, porque eu sempre advogo que um país que quer ser, de fato, justo socialmente, ter uma educação de qualidade, ele não pode falar, tem que priorizar a educação básica, tem que priorizar a educação superior, tem que priorizar a educação, ponto final. Você não pode separar em segmentos, porque uma depende da outra, tem uma inter-relação. Um país que quer, de fato, ser justo socialmente, fazer uma educação de qualidade inclusiva, ele tem que falar de educação. Então, o Plano Nacional de Educação fala sobre isso, desde lá das creches, da infância, até a educação superior, a pós-graduação, mestrado, doutorado. O que nós precisamos lembrar especificamente para o ensino superior é a meta 12. A meta 12 é essencial, porque ela deixa claro, lá em 2014, o país que nós queríamos em 2024. Ela diz o seguinte, olha, nós queremos uma taxa líquida de 33%, ou seja, precisava ter uma expansão muito grande, e uma taxa bruta de 50%. O que significa isso, só para as pessoas entenderem? Normalmente, o denominador, ou seja, sempre se pega o jovem de 18 a 24 anos, que é quando se espera que o jovem esteja cursando, né, uma instituição de ensino superior, tem um curso superior. Então, a taxa bruta é todas as pessoas, independente da idade, que estão no ensino superior, dividido pela população de 18 a 24. Isso é chamada taxa bruta. Então, nós queríamos que isso chegasse a 50%. Hoje, nós estamos em 39%, 39,3%. Então, veja, nós não conseguimos bater essa meta. O Brasil não tem, né, na sua população que poderia estar no ensino superior, 50%. A taxa líquida, aí é também muito grave, nós prevíamos 33%, nós deveríamos trabalhar para 33%. Ou seja, 33% dos jovens de 18 a 24 anos estariam nas universidades, que é a taxa líquida, 18 a 24 sobre 18 a 24. Hoje nós estamos com 24%, ou seja, nós não conseguimos atingir as metas. Definitivamente então, isso, muito baixo, né, Luiz? Muito. Porque pensa ao contrário, 76% não estão. Se eu falo que 24% dos jovens de 18 a 24, o melhor é pensar ao contrário, 76% dos nossos jovens de 18 a 24 não estão no ensino superior. Isso é algo lamentável e tem diversas razões pelas quais eles não estão. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Não é? Por isso que tinha lá a 20ª meta de financiamento. Como é que se faz? Você tem estratégias. Inclusive, ela dizia, e eu concordo com essa tese, que 40% do crescimento deveria ser no ensino público, né? E não no ensino privado. Então, não tem problema, isso aí você tem que crescer, tentar equalizar, né? Existe uma diferença grande nas matrículas, nas instituições, né? de quantitativo e percentual. Mas isso eu acho fundamental, e eu acho que a gente falhou nesse período, que a gente não discutiu isso muito, não debateu isso muito. Claro que várias entidades debateram, tivemos vários debates, mas o fato é, nós chegamos de 2024 sem cumprir, né? No ensino superior, como também, lamentavelmente, várias outras metas não cumprimos. Eu acho que entender isso tudo, e estudar isso, e quais são as ferramentas que nós temos para isso? Tem uma só, financiamento. Financiamento.
Nós precisamos permitir que o jovem, independente da sua classe social, tenha a oportunidade, tenha o direito, né, de estar em uma instituição do ensino superior que ele escolher. Sim. Né? Ele pode estar, ele vai escolher aquela instituição. Ele não pode, eu costumava dizer, quando eu era presidente do INEP, que se você me der o CEP do jovem, eu vou dizer a chance dele estar na universidade ou não. Isso é muito ruim, porque parece que tem CEPs carimbados, ou seja, tem locais onde você mora, regiões onde você mora, que você está excluído do ensino superior pela classe social. Não pode, um país justo não é isso. Um país justo é qualquer jovem que deseja ingressar no ensino superior terá oportunidade. Oportunidade de acesso e oportunidade da permanência. Né? E, para isso, quem não tem condições financeiras de arcar, o Estado, o governo, tem que entrar com um projeto de inclusão desses jovens, seja nas públicas, seja nas privadas. Porque nas públicas, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, porque o jovem, mesmo que ele vá na instituição pública, que ele não pague mensalidade, mas ele tem que se alimentar, ele tem transporte, ele tem que comprar os livros, ele tem que fazer uma série de coisas. E isso demanda financiamento. Da mesma forma, a instituição privada. O jovem precisa ter mecanismos que o permitam entrar nas instituições de qualidade, que tenham um compromisso, né, com a qualidade da educação. Então, esse é o ponto principal. O que nós precisamos fazer, né? Lamentavelmente, não cumprimos essa meta, entender essa meta 12, quais são as estratégias para nós chegarmos lá. E uma informação interessante é que quando a gente pega a taxa líquida, é importante a gente frisar, Luiz Cláudio, que essa taxa ela é fica bem abaixo de países da Europa, outros países aqui da América, como Chile, como a Argentina, e hoje a gente está em 24%. A pergunta é, há muito tempo a gente está próximo de 24%, ou mesmo estando baixo, a gente vem evoluindo ao longo do tempo? Não, nós melhoramos, e é preciso falar que esse número que eu estou dando também é uma taxa que eu criei quando eu estava no INEP, a gente chama de taxa ajustada. Você tem uma taxa, porque, olha só, a definição da taxa líquida é o jovem de 18 a 24 anos que está no ensino superior, né, sobre aqueles que não, a população total de 18 a 24. Só que, imaginem um jovem que se formou aos 23, ele foi atendido pelo Estado, né? Ele cumpriu. Então, nós incluímos isso. Esse 24 é o seguinte, é quem está e quem já se formou. Nós evoluímos, sim, evoluímos um pouco, timidamente, deveríamos ter evoluído muito mais, e evoluímos muito devido à educação à distância, né? A evolução maior é na educação à distância, mas você disse, nós estamos muito abaixo da Europa, dos Estados Unidos, de outros países da América do Sul, mesmo, vizinhos nossos. Né? Aí tem uma questão também, lamentavelmente, mesmo aqui nos nossos vizinhos, o Brasil é que entra mais tardiamente na educação superior. Né? Nós vivemos muito tempo, a nossa universidade como universidade, não tem 100 anos. Bolonha é lá de 1080, Harvard é de 1630, Argentina, Chile tem universidades muito mais antigas do que nós, Uruguai, enfim. Então, é isso, entender esse processo nosso, avançamos, mas precisamos avançar muito mais, porque o nosso nível é crítico, e é isso. Não existe transformação de fato social, né? A gente não vai conseguir fazer um país justo e atender também o crescimento, o nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental e humano, se nós não tivermos os jovens preparados para esse futuro. Né? Sem sombra de dúvida, os anos passam e a gente continua com esse desafio de trabalhar políticas públicas, de ampliar o acesso à educação, a democratização da educação. E aí você tocou no ponto que o aumento dessa taxa, desse índice, tem muito a ver com a questão do EAD. E aí, trazendo esse recorte EAD, o que a gente pode esperar de perspectivas para a regulação do EAD agora em 2024? Eu gostaria muito que nós estivéssemos discutindo qualidade do EAD e não regulação, sabe? Porque nós adoramos discutir regulação onde nós discutimos qualidade. Qualidade é o fundamental, a educação se faz de qualidade. Nós precisamos
exigir o compromisso de todas as pessoas que atuam na educação, de todas as instituições que atuam na educação, compromisso com a qualidade. E tem mecanismo para isso. Nós não podemos medir a educação superior por modalidade. Se eu partir do pressuposto que a educação presencial é melhor do que a educação à distância, é um pressuposto completamente equivocado, com as bases científicas, com tudo aquilo que existe hoje no mundo. Nós temos universidades, instituições de altíssimo nível, poderia citar várias, fazendo educação superior à distância, mestrado, doutorado, graduação de qualidade. E temos universidades fazendo educação à distância não com uma boa qualidade, também educação presencial. Então, o primeiro equívoco é nós não falarmos de supervisão, a gente fala de qualidade. O que nós queremos para a educação à distância do país? Quais serão os nossos critérios de qualidade? O que nós vamos falar do design institucional, da tutoria, do estudante, a educação ser à distância, mas o estudante não ser distante? Nós temos que definir esses parâmetros. Definindo esses parâmetros, o INEP tem uma competência muito grande em fazer isso, o Ministério da Educação. Nós temos, os Sinais têm 20 anos, eu acho que nós temos que ir para uma educação além dos Sinais, quando o Sinais foi feito e deu uma grande contribuição para a educação brasileira, eu acho que ele precisa ser revisto por uma série de razões, inclusive para adequar a educação à distância. Porque, olha só, eu vou dar alguns números. 9 milhões de jovens de 18 a 24 anos nesse país têm o ensino médio e não têm o ensino superior. 9 milhões. Eu estou falando só dos jovens de 18 a 24. Se eu pegar toda a população, independente da idade, vai ser muito mais. Nós vamos resolver esse problema de dar oportunidade para esse jovem com salas de 50, 60 pessoas? Não vamos. Por diversas razões. Primeiro, é impossível fisicamente fazermos isso. Seja a expansão que fizermos nas públicas ou nas privadas, não vai adiantar. Então, a educação à distância entra como uma forma de inclusão e de justiça social, permitindo que esse jovem que não pôde estar na universidade no tempo correto, que trabalha, que não pode estar no campus, tá? Mas ele possa fazer um curso de qualidade, e aí nós temos que ser realmente rigorosos na qualidade, nos parâmetros, na discussão, mais do que na supervisão. A supervisão tem que existir. Mas o que leva a educação, o mundo inteiro mostra isso, o que leva a educação superior é o compromisso com a qualidade. As melhores instituições do mundo, o compromisso é com a qualidade. Né? A supervisão é um fato posterior daqueles que não se adequam à regra. Então, eu acho a educação à distância... A pandemia mostrou isso. E olha que nós não fizemos uma educação à distância estruturada, a maioria das instituições, porque não tinha o design institucional, não tinha o material, não tinha nada, foi uma adaptação. Mas mostrou que era possível, e foi possível fazer com muita qualidade. Médicos foram formados, e bem formados, em diversas instituições. Eu fui convidado a escrever um artigo sobre isso para uma revista internacional, e escrevi o impacto da pandemia na educação superior. E nós vimos que várias instituições inovaram, criaram, fizeram, né? E deram uma educação de qualidade. E olha que não foi, repito, não foi uma educação à distância no contexto que a gente pensa, que tem todos aqueles critérios. Então, eu acho a educação à distância fundamental, principalmente no país como o nosso. Nós precisamos fazer essa grande discussão sobre a qualidade. Agora, não pode ser uma discussão onde a qualidade é medida pela modalidade. Né? Não pode. Eu posso e preciso ter cada vez mais uma boa educação presencial para aqueles que querem, para aqueles que podem. Posso ter e devo ter cada vez mais uma educação à distância de qualidade para aqueles que querem. Podemos ter a híbrida, que é o caminho, que o mundo inteiro está indo para isso, né? Que não é uma modalidade específica, é simplesmente aí... Porque nós temos ensino superior, presencial e à distância. Né? Agora, no à distância pode ser 100% e eu posso ter aí o híbrido. Então, a minha visão sobre isso é muito clara e eu acho que os números mostram isso. Né? Tem cidades do interior desse país que não tem a presença de uma faculdade, o jovem não pode sair de lá. Sim. Mas tem um bom polo de uma boa instituição, ele não pode fazer esse curso à distância? Imagine um. Então, eu acho que nós precisamos pensar na inclusão.
E Luiz Cláudio, obrigada de você ter trazido esse ponto qualidade, até para a gente não inverter a ordem das coisas, porque independente da regulação, independente da modalidade, é um impacto que do que a gente vai provocar na vida dessas pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é que diploma ruim não abre portas. A questão da qualidade ela é realmente fundamental. Então tem esse ponto que é o compromisso com a qualidade, diploma ruim não abre portas, e uma coisa que a gente precisa chamar atenção para a educação à distância também, já que tem sido porta, enfim, acesso para muita gente que não pode estudar por exclusivamente questões financeiras, e dentro disso, Luiz, eu acompanhei uma estatística, você trouxe esse recorte de 9 milhões de pessoas que poderiam estar no ensino superior de 18 a 24 e não estão, mas a última estatística que eu acompanhei foi um número de que a gente tem aproximadamente um estoque de estudantes, de pessoas que poderiam ingressar na educação superior, de aproximadamente 59 milhões de pessoas. Só que quando a gente pega toda essa população, praticamente 60% dela não pode pagar uma mensalidade que fica acima de R$ 600. Então, quando a gente vê essa arrancada mesmo do EAD, tem a ver com acesso, tem a ver com a questão do perfil financeiro de quem pode estudar. E dentro da linha da qualidade, Luiz, se você puder comentar isso que eu vou trazer agora, eu te agradeço, porque a gente fica muito nessa questão de como escolher uma faculdade entre tantas opções, e ainda mais na questão do EAD, porque qualquer esquina você encontra um polo que tem alguém te oferecendo uma graduação à distância, só que em épocas de inteligência artificial, a gente não pode escolher uma graduação baseada em conteúdo, até porque tudo que a inteligência artificial resolveu até hoje tem a ver com conteúdo, e essa discussão já está posta. É muito mais do que conteúdo, o impacto tem que ser muito além do que conteúdo. E quando a gente pega o recorte das 2.574 instituições de ensino superior, que foi o último número que o SEMESP divulgou para nós, a gente sabe que grande parte dessas IES tem muito a linha do conteúdo, a entrega do conteúdo, e isso fica ainda mais forte na parte de educação à distância. Você pode comentar esse tripé de conteúdo, de que não é só isso, de acesso por uma questão de financeira mesmo, a educação à distância? Olha só, Dani, é isso mesmo. O número que você deu é exatamente isso. Por isso que eu falei, eu vou falar 18 a 24, porque se você pegar qualquer idade, chega a quase 60 milhões. Então é isso. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho uma pessoa de 40, 50 anos que não quer mais ir para um campus universitário, ela não quer estar presencialmente, ela não pode. Então, veja, como é que nós vamos fazer? Não, agora não tem mais educação à distância, porque eu acho que a modalidade é ruim, a modalidade não é ruim. Então, vamos lá. Primeiro, sobre a questão da qualidade. Por que os sinais foi importante? Exatamente pela expansão que o Brasil teve nessas 2.574 instituições, são quase 40 mil cursos de graduação. Dessas aí, 30% ou mais são instituições de 2 cursos, tem poucos estudantes, mas fazem um trabalho belíssimo, a grande maioria delas, lá no interior, no local onde o jovem precisa de um curso ou de outro, faz um trabalho belíssimo, né? Conseguem fazer uma educação de qualidade. O que nós temos que ter, e nós não podemos jamais tolerar isso, aquelas que não têm compromisso de qualidade têm que estar fora, porque nós estamos mexendo com a vida do estudante, com o sonho dele, é o desejo dele. Então, a qualidade tem que ser sempre o nosso mantra. Qualidade. A educação se faz assim. Como é que o estudante deve escolher a instituição? Eu trabalho muito com rankings, trabalho muito com avaliação, trabalho muito com instituição no Brasil e lá fora. Tem 2 coisas fundamentais que todos nós, independente dos números, né, que nós conhecemos na educação superior, aqui no Brasil, IGC, CPC, né, a gente conhece tudo isso, e o conceito institucional, o conceito de curso, tá? São números que para o estudante não dizem nada. Quando eu estava à frente do INEP, cerca de 4% dos estudantes olhavam o IGC da instituição para escolher a instituição. Tem uma coisa que todos nós sabemos, Dani, que se chama-se reputação. Se eu perguntar para você, ou para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo hoje, quais são as melhores instituições do Brasil, provavelmente a USP vai estar em 9 entre 10 delas. Por quê?
a USP tem uma reputação. Essa reputação, de onde vem essa reputação? Aqui em Brasília, eu sempre repito isso, se eu perguntar para as pessoas quais são as 3 melhores instituições de Brasília, o IESB será citado, porque tem uma reputação, junto com outras instituições que têm reputação. Essa é a primeira coisa para o estudante olhar, a reputação, porque a reputação, ela significa que aquela instituição é reconhecida como uma instituição que se preocupa com a qualidade. Essa é a reputação. Aí depois tem o prestígio. O prestígio ele é uma coisa mais do curso ou da modalidade. Não, aquela instituição é boa naquela área. Ela tem reputação, mas aquele curso, numa área X, Y, Z, seja presencial ou à distância, tem prestígio, porque os estudantes têm alta empregabilidade, os estudantes gostam muito daquele curso, os equipamentos são bons, então você pode ter uma instituição com boa reputação, que pode ter um curso com prestígio, um curso sem prestígio. O estudante deve olhar isso muito. Porque o que a educação à distância permite, e aí é grave, é que você possa ter um preço menor, e isso muitas vezes vem em detrimento da qualidade, porque não tem segredo nisso, né? A qualidade ela tem um custo. Quando você faz um programa, seja à distância, seja presencial, você pensa no programa, você tem laboratórios de simulação virtual, você tem tecnologias, você tem um LMS de qualidade, você tem professores, tutores, com mestre, doutor e tudo mais, e você tem as disciplinas bem detalhadas no seu design instrucional, isso tem um custo. Sim. E o que acontece, e aí é que vem a falta de prestígio da modalidade no Brasil, é porque a gente vê chegando em diversos locais, instituições, muitas vezes oferecendo um preço que assusta mesmo. É que pode ter educação de qualidade, assusta. Um conselho que eu daria, primeiro, olhem para as marcas locais. Olhe a cidade que você está, se ela tiver, olhe para a marca local. Pense essa marca local, veja a reputação dessa instituição e faça uma opção por ela. Não vá pelo preço da outra, porque você falou uma coisa correta, é o valor do seu diploma. Você está fazendo um contrato de longo prazo, você está fazendo um investimento de 4 anos, 2 anos e meio, 5 anos, dependendo do curso, porque você quer, ao final, ter um diploma que tenha valor social. Sim. E esse valor social vem muito disso. Olhe a reputação. É preferível você pagar um pouco a mais, né? Mas você sabe que está numa instituição preocupada com a qualidade, que tem essa reputação, porque a reputação é algo fácil de se reconhecer, né? E aí, claro, você pode procurar os índices, você pode olhar o prestígio de cada instituição naquela área também. Então, esse é muito intuitivo, e é bom a gente fazer isso, né? Porque isso auxilia muito na tomada de decisão. Porque aí eu não vou mais entrar somente por mais atrativo que seja o preço, nós não vamos fazer isso. Nós não podemos fazer isso com a nossa saúde nem com a educação. Você não pode ir ali e pegar né? Eu faço muita analogia de saúde e educação. São 2 coisas fundamentais para a nossa vida, como tem várias outras, mas eu quero falar dessas 2. Né? Você está com um problema de saúde, você vai ter uma primeira opinião, uma segunda opinião, você vai procurar a reputação do médico, você vai saber onde vai, né? Você procura, independente se for pelo SUS ou não, esse belo sistema nosso, você vai procurar um hospital que seja na sua área de atuação, da sua área de necessidade, ele seja bom. Nós temos que ter também esse conceito, essa é a melhor maneira de nós fazermos. Agora, é claro que existem vários indicadores que vão nos auxiliar na tomada de decisão. Por isso é bom ter os rankings, por isso é bom ter os indicadores de qualidade, só que nós precisamos mudar os nossos indicadores por causa da educação à distância. E mais, esse indicador, se eu observo que uma instituição não está bem em algum indicador, o que eu tenho que fazer? Induzir melhoria de qualidade. Eu tenho que dar um retorno para ela. Eu não posso simplesmente chegar, olha, você teve uma nota 2, então agora você vai entrar sob supervisão. Então, eu melhorei o quê? Nada. Porque eu não induzi a melhoria de qualidade. Então, o papel fundamental da avaliação é induzir melhoria de qualidade e permitir que o estudante esteja numa instituição de qualidade. Perfeito, Luiz. E, sinceramente, enquanto uma gestora de
de uma instituição de ensino superior, o que eu espero do MEC em relação às novas regras do EAD? Que a gente coloque nessa regulação que incentive a maior qualidade, taxas, por exemplo, de conclusão de quem entra no EAD, de quem efetivamente se forma, taxas de trabalhabilidade. E quando a gente pensa no que o MEC está desenhando para o EAD, Luiz Cláudio, o que você pode trazer para a gente assim que vem por aí? O MEC vai apertar mais na questão de número de polos, na questão de liberação de cursos, olhando para alguma área com mais rigor, especificamente, por exemplo, a área de saúde, enfim, ou mudando as regras, olhando ali para o CPC dos cursos. O que basicamente a gente pode esperar em relação a isso? Olha, o que eu espero muito é que o ministro Camilo, que é um gestor experiente, que gosta de educação, que trabalha com educação, aí eu cito também o Manuel Palacios, que entende educação, está lá no INEP, eu peço a eles, e espero deles, até pela competência que eles têm, pensar na qualidade primeiro. A qualidade é fundamental. Eu repito uma frase que eu disse no início, é impossível qualquer gestor de educação, qualquer professor, qualquer educador, dizer que a educação presencial é melhor do que a educação à distância. Perfeito, Luiz, muito bom. Não, e não é verdadeiro isso, não é? Nós precisamos exigir qualidade nas duas, nós não podemos fazer um recorte por modalidade, então eu espero que isso não ocorra. E aí é o que você disse, nós temos pessoas altamente experientes nesse Brasil, né, para falar sobre educação à distância. Eu dei o exemplo da professora Eda. A professora Eda fez educação à distância, ganhou o prêmio internacional quando ninguém falava nisso no Brasil. E tem outras pessoas nesse país, os avaliadores do INEP, dos SINAI, né? Então, é isso. Vamos falar de... Isso é empregabilidade, é os tutores que têm que ter uma certa formação, o material instrucional tem que ser um material... Sabe, tem uma série... O mundo está cheio disso. Nós temos uma série de indicadores. Nós trouxemos aqui no IESB duas equipes das melhores universidades da Espanha, a Universidade Aberta de Catalunha, e trouxemos do Miami Dade College para ver isso muito antes da pandemia, para verificar como é que eles faziam educação à distância, para nós pegarmos esses benchmarks de qualidade. E eles explicaram para a gente, desde como pensam como é que você vai fazer a disciplina, como é que tem o diálogo entre eles. Então, veja, nós temos exemplos à vontade para fazer uma belíssima educação de qualidade. O erro vai ser se nós escolhermos o caminho mais simples, que é só regulação e supervisão, que ela tem que vir depois. Repito aquilo que já disse, as instituições que não têm compromisso com qualidade têm que estar fora. Nós não podemos fazer isso com o jovem brasileiro. Da mesma forma, quem não tem compromisso com a saúde, a qualidade, tem que estar fora. A Constituição permite que o setor privado atue na educação, mas tem uma cláusula lá que diz com o compromisso da qualidade. Então é isso, nós temos que ser exigentes nisso. E a partir daí, é claro, demos os indicadores, fizemos o critério de avaliação. Não se enquadrou? Muito bem, aí você está fora, aí é regulação e supervisão. Só que, infelizmente, o caminho mais fácil, às vezes, é a regulação e supervisão, porque a avaliação é mais complexa, mas é o que o mundo inteiro faz. Perfeito, Luiz. Assim, só vai dar errado se a gente escolher pelo caminho mais fácil, e é importante a gente lembrar que não tem solução fácil para questão difícil, para questão delicada, né? Não tem. E, Luiz, hoje, quando a gente olha para o contexto da educação superior no Brasil, então a gente tem um contexto em que a gente tem grande parte da população que está com alto nível de endividamento. A última estatística divulgada é que praticamente 70% de toda a população no Brasil está com alto nível de endividamento, assim como a gente tem um alto nível de endividamento das próprias instituições de ensino superior. Num contexto em que a gente tem essa arrancada do EAD, muito olhando as questões de acesso, as questões de acesso mesmo por condições financeiras, a gente está num contexto em que a chegada de novos players, a todo momento você vê um negócio, uma marca que não é diretamente da educação,
trabalhando no segmento da educação, investindo no segmento da educação, e para finalizar, essa mudança de percepção do valor do diploma. Então, quando a gente olha esse contexto de educação que a gente está vivendo no Brasil, quais as perspectivas que você traria em relação a tendências de portfólio, em relação aos valores que as instituições praticam, em relação ao índice de procura, enfim, e se tem algum nicho que, na tua visão, para a educação superior, tende a ser um nicho mais promissor? Por exemplo, o nicho de saúde ou nicho de tecnologia. Então, se você puder comentar, por favor. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o que vai prevalecer no futuro, está vendo agora, é claro, tem esse desequilíbrio por uma série de razões, as marcas fortes locais com boa reputação. Não vai adiantar uma instituição que não tem nenhuma tradição, nenhuma reputação em educação. Eu vou dar o exemplo aqui de Brasília, que é mais fácil chegar aqui em Brasília com um curso de R$60, porque o jovem vai saber que o diploma do IESB tem um valor diferente daquele. Então, vai ter um momento, ele é atraído pelos R$60, mas passa pouco tempo ele percebe isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa taxa de evasão é uma das menores do Brasil em EAD. Por quê? Ele percebe isso, né? Ele começa, sai. E olha que a taxa de evasão no Brasil, juntando tudo, você sabe que é altíssima, 31%, de amador é 59%. Mas, enfim, o que eu antevejo no futuro é isso. Aquelas que têm reputação, que têm prestígio, elas vão prevalecer. É claro que afeta muito, a pandemia afetou muito a saúde financeira de todas as instituições desse país, e essa concorrência absurda afeta, porque o jovem faz uma conta, né? Mas depois ele vai percebendo, porque o prazer do aprender, a alegria do aprender, o desafio do aprender, ele só vê isso nas boas instituições. Ele não vai verificar isso, mesmo que depois ele consiga o diploma dele, o que ele vai fazer com esse diploma no mercado? Porque quem for analisar o diploma vai ver o seguinte: olha, não tem reputação essa instituição, não vou contratar, né? Então, esse é um caminho fundamental. Agora, nós temos, se você observar a expansão da EAD nos últimos anos, tem 3 razões principais e claras. 3 razões principais e claras. A primeira dela, claro, a pandemia trouxe, né, uma oportunidade, todo mundo vê que a EAD funciona, vou para cá para a EAD. Essa é uma delas. A segunda delas é esse número que nós demos: 60 milhões de pessoas não têm o ensino superior, têm o ensino médio, não têm o ensino superior, de 18 a 24 é 9 milhões. Bom, eu quero estudar e, agora tem opções para mim aqui do EAD. Isso é fantástico, isso é inclusão. Eu não posso ir para um campus, eu trabalho, eu já tenho isso, eu não quero. Tem várias pessoas fazendo segunda graduação, porque às vezes se sentiram pressionadas a fazer uma primeira, que elas não gostam, agora elas querem mudar. Esse é o segundo. Mas a terceira, que essa é grave, aí tem a ver com o Plano Nacional de Educação, é a falta de financiamento. Sim. Porque tem gente, é verdade, que gostaria de ir para o presencial, mas não está indo porque não pode pagar. E isso o país justo não pode permitir. Porque a pessoa pobre, a pessoa que está em vulnerabilidade social, o mundo inteiro tem esse programa. Estados Unidos, gente, tem programa de financiamento estudantil. O financiamento estudantil não é para beneficiar a instituição, é para permitir o acesso ao estudante. E tem que ser rigoroso com a qualidade da instituição. Por isso que nós sempre pegamos o manto da qualidade. Não, nós vamos permitir que você vá para a instituição se ela tiver qualidade, e se esse curso tiver qualidade. Se não tiver, não vai. Então, esses 3 fatores levaram a essa expansão do EAD. Tá? Então, nós precisamos entender esses 3, agir nos 3, permitir. Nós temos que permitir quem queira ir para o EAD, vá para o EAD, mas com o compromisso da qualidade da instituição que oferece o EAD. Quem quer ir para o presencial, independente da classe social, nós vamos dar para ele esse financiamento. E nós precisamos entender que o financiamento estudantil, ele tem que ser um programa social de inclusão, e não pode ser um empréstimo. Porque se ele for um empréstimo, não é um programa de inclusão, né? Eu vou pegar a pessoa que é mais... A classe média, tá bom, você pode estudar, você não vai ter uma dívida grande. Você que é pobre, você estuda, mas depois você está com uma dívida desse tamanho. Não, nós temos que pensar num programa de inclusão social com o recorte da qualidade institucional. Agora, eu creio, e os números estão mostrando isso, nós temos áreas que estão se destacando. A área de saúde, sem dúvida, e a área de tecnologia, porque são as áreas
do futuro aí, transformador. Tecnologia, então, com o chat GPT, com a inteligência artificial, com o Sora agora, não sei se vocês viram, lançado também pela OpenAI, que faz filmes maravilhosos, basta escrever um texto, ele faz um filme fantástico. Isso para a sala de aula é uma beleza. Então, uau, é mesmo. É fabuloso. A tecnologia, então, assim, os cursos mais procurados, tecnologia e saúde. E aí tem uma discussão que a gente precisa fazer. Eu não vou permitir saúde à distância? Ou eu posso permitir saúde à distância, desde que eu defina bem a qualidade, o percentual, o que pode ser, o que não pode ser. Conceitos não podem ser dados à distância. Eu vou relembrar a pandemia. Os maiores hospitais do mundo, as maiores escolas do mundo, formaram médicos 2 anos à distância e médicos com qualidade. Eu acompanhei muito, por exemplo, o London School of Medicine, que fez um trabalho maravilhoso. Aqui no Brasil, nós tivemos várias instituições que fizeram um trabalho maravilhoso na medicina, usando o que podia ser usado à distância, que é uma tecnologia que nós não podemos deixar de usar. Nós temos a telemedicina. Ela foi usada, inclusive, na pandemia para salvar vidas. Inclusive, na pandemia, muita gente teve acesso a fazer uma primeira consulta médica por meio da telemedicina. E se não fosse a telemedicina, não seria possível. E Luiz, a gente está quase chegando no finalzinho dessa conversa riquíssima de estreia aqui das nossas edições de 2024. E para a gente, sabe, abraçar tudo que você falou numa pergunta que seria: se você, depois dessa trajetória incrível no segmento da educação, com essa visão que não é uma visão da floresta, mas é efetivamente uma visão não é uma visão da árvore, mas é definitivamente uma visão da floresta. Se você abrisse uma instituição do zero, como seria? Olha, eu acho que a instituição dos meus sonhos é a instituição que eu estou nela, a instituição privada, que é o IESM. Parte do preconceito, do princípio da qualidade, que foi assim que ela foi criada, da inovação, do ensino centrado no estudante, e não abandonou esse caminho em todos os seus anos. Né? São 25 anos de instituição, e sempre mantendo isso. Eu acho que isso tem que ser, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 instituições que eu tenho muito orgulho. A Federal de Viçosa, que foi a minha casa, sempre preocupada com qualidade, centrado no estudante, com as dificuldades de uma PIB, no IESB. Então, eu acho que a instituição tem que ser uma instituição de ensino superior. O negócio dela não é um negócio, não é o recurso financeiro, não é... É claro que qualidade tem custo, mas o negócio dela é educação. É educação. Ai, e a educação é muito séria. A educação é algo que você está o sonho da pessoa, você tem que encantá-lo para ensinar, você tem que ter essa responsabilidade com ele, que as pessoas depositam um sonho na gente, às vezes é aquele dinheiro que ele tem contado, e aí o nosso compromisso tem que ser muito grande. Então, eu acho que tem que ser isso, altamente centrada na qualidade, centrada no estudante e na aprendizagem. Perfeito, Luiz. Em épocas em que a gente fala de propósito, né? E propósito já virou até uma questão de clichê, mas é uma coisa tão séria isso, porque olha que bonito que você trouxe. Não é o lucro pelo lucro, mas o lucro para sustentar um propósito maior, que é o propósito da educação. Qual é o meu negócio, né? Não é fazer dinheiro, é transformar a vida das pessoas de verdade. E, Luiz, por que fazer faculdade? Então, uma mensagem para os jovens que estão no momento de escolha, a gente acabou de iniciar o ano, por que fazer faculdade? Primeiro, porque aprender é algo maravilhoso. Primeiro, porque eu acho simplesmente fascinante aprender. E agora, nós às vezes falhamos nisso, porque nós ficamos tão apegados à nossa grade, que chama grade, né? Grade curricular. Grade é aprisionamento, não é liberdade de aprender, de ser criativo. A cada aula você aprende uma coisa, o professor te motiva, metodologia ativa, você vai descobrindo coisas ao longo do curso que vai te tornar um profissional altamente qualificado, criativo, com a interação, que você não aprende só na sala de aula, nem aprende só na educação à distância, eu digo, não é um estudante distante, você tem uma série de interações. O curso superior é fundamental, diversas razões. Uma delas é essa beleza do aprender, a beleza de estar juntos, a beleza de compartilhar. E a outra coisa que no Brasil, principalmente, nós temos uma regulação muito clara para exercer certa profissão, certas profissões, os conceitos profissionais são muito rígidos nisso, você tem que ter um diploma superior.
para você fazer um concurso público, você tem que ser um diploma superior. Então, se você faz uma opção de ter um curso superior, você vai ter várias portas abertas, né? Quando você faz a opção de não ter, você só tem uma opção. Se você fizer de ter, você tem as duas. Você pode não usá-lo, você pode usá-lo. Então, é sempre melhor e transforma vidas mesmo, né? É a única inclusão social de fato que pode ser feita em massa, por isso que a gente precisa aumentar a nossa taxa bruta, mais pessoas têm oportunidades na empregabilidade. E, estatisticamente, o Brasil é um dos países que mais paga, estudos da OCDE, né, que mais paga pelo curso superior e pela especialização também. Às vezes tem um discurso, mas tem ali o fulano, a área X está desempregado e está trabalhando de Uber. Tá? Gente, tem que olhar estatística. Estatisticamente não funciona assim. Estatisticamente, o estudante, o graduado de uma instituição que tem um diploma, que tem valor no mercado, que tem reputação, ele tem um salário melhor do que aquele que não é graduado. Estatisticamente é assim. Então, vale a pena fazer. Você fazendo, você tem duas opções e não uma só se você não fizer. Mesmo no curso de tecnologia, viu, Dani? Porque curso de tecnologia, às vezes, e aí na universidade nós temos muito a aprender isso, não é só nota, é portfólio, avaliação portfólio, o estudante tem uma série de coisas. O estudante, às vezes, ele no meio do curso, ele larga, né, o curso e vai trabalhar, e se dá muito bem, porque ele é um profissional competente. Mas se ele tiver o diploma, ele tem outras opções, né? Então, eu acho que o valor do ensino do diploma superior, porque é a alegria, a beleza do aprender, o encantamento do aprender sempre, de interagir, coisas novas. Mas, para isso, a instituição tem que permitir isso também, né? Se ela ficar chata, ele vai embora. Por isso, a nossa taxa de evasão e a taxa de abandono, que a gente sabe que é multidimensional, tem várias razões. Mas eu acho que um diploma superior é sempre algo muito importante para todos nós. E sabe uma coisa, Luiz? Construa instituições onde as pessoas queiram ficar, onde as pessoas queiram estudar e onde essas pessoas possam te indicar para outras pessoas. Se você construísse uma instituição do zero, como seria exatamente onde você está, que é o IESB, e que coisa boa você trazer esse orgulho, porque eu confesso para você, assim, tanto eu quanto toda a equipe da Revista do Ensino Superior, a gente falou, uau, a gente precisa convidar o Luiz Cláudio, se ele aceitar fazer esse podcast com a gente, vai ser um privilégio, porque realmente o IESB promove a educação que a gente quer para a gente. Eu confesso que eu também, graças a Deus, tenho um orgulho muito grande da instituição que eu faço parte, que é a Unifeob, pelo compromisso na transformação de vidas em primeiro lugar. Semana passada a gente passou por uma comissão do MEC, e aí a gente colocou aqui como mensagem final, não era a nota pela nota, a avaliação pela avaliação, mas, na verdade, o retorno que a gente teria para gerar o orgulho na nossa razão de existir, que é o nosso estudante. E realmente aprender é fascinante, né, Luiz? Eu sempre falo que o hábito mais importante, definitivamente, na minha vida, foi o hábito de aprender. E se a gente parar para pensar, o que uma faculdade te oferece de maior valor, se não a competência mais importante da tua vida e da tua carreira, que é você aprender a aprender para a vida toda. Luiz, olha, assim, a gente queria que ficar mais uma hora aqui com você. Você tem muito para entregar com a gente. E para a gente ir para essa finalização, duas perguntas finais. Onde a gente te acha? E como você aprende? Se você quer deixar para a gente a sugestão de um TED Talks, de um livro, de alguma experiência, de algum curso, e eu vou me arriscar, além dessas duas perguntas, onde a gente te acha, como você aprende, você é um gestor que está à frente de uma instituição que nos representa, fala sobre a educação que a gente quer. Mas a gente sabe que a qualidade também tem a ver com as lideranças das instituições de ensino. Tem uma pergunta que muitas vezes eu faço em momentos de entrevista, de podcast, que é a seguinte: e o que a gente faz quando o problema está no reitor? E o que a gente faz quando o problema está na liderança? Então, se você pudesse responder essas duas primeiro e fechar para a gente com uma mensagem final para todas as lideranças da educação superior. Você, Dani, deixa eu falar só uma coisa antes, como é que uma grande instituição pode falhar? Eu vou dar um exemplo bem atual. O Sam Altman, que é brilhante, esse jovem que criou a OpenAI, tem 38 anos, esse jovem, ele estudava em Stanford.
uma das melhores instituições do mundo, alta reputação, prestígio. Ele deixou o curso, ele saiu. Ele ficou entediado. Ele viu que ele ia aprender mais lá fora do que dentro. Isso é um erro nosso. Veja, uma grande instituição pode falhar, porque nós não sabemos encantar o nosso estudante, entender a diferença dele, nós queremos aprisioná-lo numa grade, não permitir criatividade, não permitir outras formas de aprender. Ficamos numa educação, numa avaliação que só mede o que você memorizou, que não permite divergências de pensamento. Veja, ele poderia ter concluído o curso lá, até de uma forma híbrida. Então, tudo bem, você sai, vai lá fazer a sua, mas fica aqui para a gente. Então, se nós não nos cuidarmos, mesmo uma instituição de altíssimo nível pode falhar. Agora, as demais coisas que você coloca, primeiro pode me achar, eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou aqui, e-mail, WhatsApp, eu respondo, adoro conversar sobre educação, adoro falar sobre educação, é um prazer muito grande. Eu falei para vocês, eu cheguei às 5 da manhã, porque eu estava numa outra instituição que me chamou, uma instituição federal fantástica, Federal de Roraima, faz um trabalho maravilhoso lá no extremo norte do Brasil, para que eu fizesse a palestra do início da semana pedagógica deles. Então, eu gosto de fazer isso. Eu acho que nós precisamos fazer isso. E trabalhar em educação é uma bênção muito grande. Dani, desculpa que eu acabei me perdendo por falar do Sanalto, mas outra pergunta que você fez foi qual? Se você pode trazer uma mensagem, um pedido, na verdade, né? Uma mensagem final para todas as lideranças da educação superior para nós. Ah, não, tem uma outra que você falou. Olha o seguinte, se o problema for o reitor, troca o reitor, gente. Ah, se você... Eu não posso, olha bem, o reitor, ele precisa ser aquele que motiva, que faz, que incentiva, que cobra, evidentemente, que tem que estar atento, mas ele não pode inibir criatividade, inibir inovação, né? Mantenedor você não pode trocar, você tem que ter sorte de ter um mantenedor assim. A professora aí daqui é uma mantenedora, aliás, a família toda é assim, engraçado que é familiar, mas eles são assim. Ela mesmo fala e fala com eles, gente, pode errar, você inovou, vai, mas tem que ser inovador, vai buscar, fazer. O exemplo que eu dei, porque aí são fatos, né? Não é um discurso. Pô, desde 2001 eu tenho o Blackboard. Eu vou lhe dizer, eu como educador, eu não compraria o Blackboard de 2001, porque era muito caro, é muito caro, e não tinha. Mas ela podia pensar, não, eu vou pegar esse recurso aqui e vou deixar para outra coisa. Não. Então, isso é fundamental, e tem, né, tem outros exemplos assim. Então, agora, quando o problema for o reitor ou for o gestor, infelizmente nós temos que trocá-lo, porque a educação, e ainda mais agora, viu, Dani? Aí tem uma coisa que não deu para a gente falar, a tecnologia que está vindo, e aí eu deixo para os professores e para os gestores, se você faz uma pergunta que o chat GPT responde, por que você vai fazer essa pergunta? O desafio da tecnologia está aí. O professor não é a fonte de todo o conhecimento, como era no passado. Ele é alguém que vai ajudar a criatividade, incentivar, fazer, mas ele precisa sair disso, usar metodologias ativas, pôr o estudante motivado, e com a inteligência artificial que está vindo e cada vez mais forte, vai exigir mais essa nossa adaptação. E o gestor tem que estar trabalhando isso, né? Porque eu tenho 2 netos, um de 7 e um de 8. Eles não vão para a universidade assistir uma aula de 50 minutos onde o professor está escrevendo no quadro negro. Não vão. Não vão. E aí essa geração... Nós estamos agora numa transição, uma que ainda vai, que está vivendo os 2 mundos. Mas essa geração mais jovem não vai, porque eles são acostumados com outra coisa. Então, nós vamos ter que nos adaptar à educação, das coisas que menos mudou nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, né? E agora vem esse chamamento para a gente fazer essa grande mudança inovadora, ter o estudante conosco, trabalharmos a criatividade, enfim. Eu acho que é um momento belíssimo da educação. Perfeito, Luiz. Em épocas de chat, GPT e afins, se o papel das IES for de responder perguntas, elas vão deixar de existir. Mas se elas forem as criadoras de novas perguntas, elas continuam existindo. E, principalmente, ensinando para as pessoas, compartilhando aquilo que é mais importante na vida da gente, que é o amor pelo aprendizado antes de qualquer coisa. É isso aí, o encantamento.
E o encantamento. E a pergunta é, onde você aprende? Se você quer deixar uma dica de filme, de TED Talks, alguma vivência, eu vi que você teve na Índia, enfim, alguma vivência, alguma indicação de desenvolvimento para a gente? Primeiro, eu tenho uma grande oportunidade de estar nesses fóruns, né? De ter sido chamado para os fóruns, de estar em algumas instituições fora, isso ajuda muito. Segunda, eu leio muito e sigo muito, por exemplo, eu sigo muito o Sam Altman, o Peter Diamandis, que é o criador de uma universidade fascinante, que é a Singularity University, e outras pessoas. Então, eu acompanho diariamente, eu leio, diariamente eu sigo, diariamente eu escuto, às vezes converso com as pessoas, estou sempre discutindo. Leio muito, e leio, por exemplo, eu acabei de fazer uma leitura da Divina Comédia. Adoro, porque você aprende algumas coisas, depois eu associo aquilo com a tecnologia. Eu gosto muito de ler. Agora estou lendo outro. Eu leio muito, gosto muito de ler, leio muito sobre educação, trabalho e acompanho muito a tecnologia. Já fiz vários cursos sobre o ChatGPT, fiz curso sobre metaverso, o blockchain, né, isso tudo também baseado na educação, e eu faço curso principalmente fora do Brasil, né, aí do online, que são cursos maravilhosos. Então, eu gosto, eu ainda ontem eu falei isso lá na Federal de Goiânia, é fascinante se aprender, né? E aí eu disse uma coisa para eles, porque eu já tenho um tempo de rodar, os professores eram muito mais novos do que eu. Disse, olha, gente, aí tinha uma lá que falou assim para mim, olha, mas eu já estou velha para aprender isso. Eu falei, olha, eu vou citar Mário Sérgio Cortella. Cortella diz uma coisa maravilhosa, quem fica velho é geladeira, televisão e carro que não pode se renovar. Quando nós podemos nos renovar e temos projetos, não existe isso, né? Você vai se renovando. Então, a educação, o educador, ele precisa fazer isso. Nós precisamos nos renovar, encontrar os caminhos. Aqui no IESB, nós temos falado toda a nossa semana pedagógica, a gente fala sobre o ChatGPT, como é que você usa o prompt do ChatGPT, como é que você usa. Nós somos a primeira instituição a fazer o metaverso dentro do metaverso. Quando ninguém falava em inteligência artificial dessa forma, nós criamos aqui, foi o primeiro curso no Brasil, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, graduação, 4 anos, conversamos com o pessoal do Vale do Silício, enfim. A gente tem que ser inquieto, a gente precisa ser inquieto. A educação ela não permite, né, a passividade, né, ainda mais nos tempos atuais. Carreira é movimento, gestão é movimento. Olha, Luiz, muitíssimo obrigada por essa conversa riquíssima. Obrigada, sinceramente, pela tua generosidade com a gente. A gente sabe de coração o quanto a tua agenda é sofisticada, o quanto a tua agenda é disputada. Agradecer, a gente, no começo eu mandei um abraço oficialmente para a Eda, mas também agradecer publicamente a Dani, que fez toda a diferença no ajuste de agenda, na construção de roteiro, mediando as questões de quando a gente conseguiria gravar com você. E um abraço muito grande para todo mundo que faz parte da comunidade do IESB, que você continue mudando para melhor o mundo da educação todos os dias. Eu falo que quando a gente trabalha com muita gente, conhece muita gente, a gente vai até perdendo o impacto do número de pessoas que a gente vai impactando. Particularmente, a gente nunca se encontrou, né, pessoalmente, mas o quanto eu te admiro e o quantas pessoas que você nunca teve a oportunidade de encontrar pessoalmente que te admiram também, é um número cada vez maior. Então, muitíssimo obrigada de todo o coração, que seja uma primeira oportunidade de muitas que a gente tenha com você aqui na revista do Ensino Superior, agora por meio do podcast. Olha, gente, o Luiz, ele fez uma entrevista para a revista Ensino Superior, trazendo insights valiosos sobre o EAD, que é inclusive uma entrevista recente que vale a pena conferir. Então, um abraço e um agradecimento de toda a equipe da revista para você, Luiz. Muito obrigada de coração. Obrigado, Daniela. Um prazer muito grande falar com você, falar com a revista. Falar sobre educação é algo que realmente eu estou sempre motivado a falar. Obrigado mesmo e espero que a gente possa estar sempre discutindo, avançando, aprendendo e dando a contribuição mínima que for, mas a gente realmente quer dar essa contribuição. Amém, Luiz. Então, eu te agradeço mais uma vez. Aproveito para agradecer toda a equipe da revista que faz esse podcast acontecer, o Gu, que está acompanhando a gente aqui nos bastidores, a Sandra, o Edmilson, que é o nosso publisher, enfim, todo mundo. Lembrando, gente, que essa é uma produção exclusiva da revista Ensino Superior,
que há 25 anos tem o compromisso de fazer a maior e a melhor cobertura de notícias da educação superior. Esse episódio pode ser conferido nos canais da revista, tanto no YouTube quanto no Spotify. E aqui na revista a gente acredita que realmente produzir conteúdo de relevância é uma forma também de mudar o mundo para melhor. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima edição.